Você já parou para pensar que o fim do mundo está mais perto do que jamais imaginamos? No livro do Apocalipse, o apóstolo João recebeu uma visão aterradora e reveladora sobre os últimos dias da humanidade, um tempo onde Deus derrama sua justiça de forma implacável sobre a terra. Serão 7 anos de tribulação, divididos entre uma falsa paz e juízos terríveis, que vão mudar para sempre o destino da humanidade. Mas o que exatamente acontecerá nesses 7 anos? Por que Deus permitiria tanta destruição? E o que essa história tem a ver com você? A Bíblia deixa claro que, apesar do amor infinito de Deus, Ele não deixará o pecado impune. E é nesse cenário que surgem as 7 trombetas do Apocalipse, cada uma tocada por anjos enviados por Deus, trazendo alertas e castigos que farão o mundo inteiro tremer. Hoje você vai descobrir o que cada trombeta representa, quais serão os sinais e catástrofes que estão por vir, e o que isso significa para o nosso futuro. Se prepare, porque o que vou contar agora vai mexer com a sua fé e sua vida para sempre. Vamos juntos desvendar os mistérios das 7 trombetas do Apocalipse. Depois de revelar os selos, o Apocalipse nos leva a um momento de silêncio e expectativa no céu. Quando Jesus, o Cordeiro de Deus, abre o 7º selo, algo extraordinário acontece. Há silêncio no céu por quase meia hora. Esse silêncio não é vazio, é o prenúncio de algo grandioso e terrível que está para acontecer. 7 anjos aparecem diante do trono de Deus, cada um carregando uma trombeta. Na Bíblia, as trombetas sempre foram instrumentos poderosos, usados pelos sacerdotes para anunciar eventos importantes, chamar o povo ao arrependimento e avisar sobre batalhas. Agora, essas trombetas são o símbolo dos juízos divinos que vão tocar a humanidade. Quando o primeiro anjo preparar sua trombeta para soar, o mundo vai começar a enfrentar consequências reais e devastadoras por sua rejeição a Deus. Cada toque será um aviso, um chamado à atenção, uma chance para a humanidade olhar para Deus antes que seja tarde demais. É por isso que as 7 trombetas são tão essenciais para entendermos os últimos dias. Elas revelam o plano divino para julgar o pecado e salvar aqueles que ainda buscarem a misericórdia do Senhor. A primeira trombeta soa, e o que acontece é assustador. Granizo e fogo misturados com sangue caem do céu, queimando 1/3 da terra, das árvores e de todas as plantas. Esse juízo divino não é apenas uma catástrofe natural, é um castigo direto pelo pecado que enche o mundo. A Bíblia usa essa imagem poderosa para mostrar que o pecado traz consequências reais e dolorosas para a criação de Deus. Imagine milhares de pessoas e animais sofrendo, muitos morrendo queimados ou ficando sem alimento, pois a destruição das plantações diminui a oferta de comida. Esse é o começo do juízo de Deus, um aviso para aqueles que ainda insistem em viver longe da sua vontade. Mas mesmo diante desse sofrimento, Deus continua oferecendo uma chance para o arrependimento. A primeira trombeta é um sinal claro de que o tempo está se esgotando. A pergunta que fica é: você vai ignorar esses alertas ou vai abrir seu coração para Deus? Este é só o começo de uma série de eventos que vão abalar a terra, mas também mostram que Deus está no controle e deseja salvar aqueles que se voltarem para Ele. Quando o segundo anjo toca a sua trombeta, o céu se abre para um novo juízo poderoso. Um enorme meteoro, como uma grande montanha em chamas, cai no mar. Esse impacto destrói 1/3 dos animais marinhos e 1/3 das embarcações que navegam nas águas. As consequências são devastadoras para a vida e para a economia global, pois os mares são fonte de alimento e transporte para a humanidade. Imagine tsunamis gigantescos varrendo cidades costeiras, deixando um rastro de destruição, medo e desespero. Esse juízo divino mostra o poder de Deus sobre toda a criação, e como Ele pode usar a natureza para castigar a rebeldia e o pecado do mundo. Esse é um momento de alerta para quem ainda não reconhece a soberania de Deus. A destruição não é aleatória, mas um resultado direto da rejeição do Evangelho. Mas mesmo diante desse caos, Deus continua chamando as pessoas ao arrependimento. Esse juízo não é apenas punição, é um aviso para que o homem volte os olhos para o Criador antes que os juízos fiquem ainda mais severos. A segunda trombeta deixa claro: o tempo está acabando, e o mundo está prestes a enfrentar algo jamais visto. A terceira trombeta soa, e o juízo de Deus avança com força. Um grande asteroide cai sobre os rios e lagos, tornando suas águas amargas, como o absinto. Isso significa que a principal fonte de água potável será contaminada, causando sede e morte para muitos que dependem dessas águas para sobreviver. A Bíblia descreve essa catástrofe como um castigo simbólico, mas com consequências reais.
milhares de pessoas sofrerão, muitas morrerão por falta de água limpa. Além disso, essa amargura das águas afetará a agricultura, o gado e todo o ecossistema que depende da água doce, causando um efeito cascata de sofrimento. Esse juízo revela a fragilidade da criação humana e como estamos vulneráveis diante do controle absoluto de Deus sobre a natureza. Mesmo assim, a maioria das pessoas reagirá com rebeldia, rejeitando a Deus e endurecendo seus corações. Esse momento será crucial para quem ainda acredita na salvação, se arrepender ou continuar na incredulidade. A terceira trombeta é um aviso severo, mostrando que a misericórdia de Deus tem um limite e que o tempo para escolha está se esgotando. Você está preparado para essa realidade? A escolha é sua: ouvir o alerta ou ignorá-lo e enfrentar as consequências. Quando o quarto anjo toca sua trombeta, um juízo jamais visto acontece nos céus. Um terço do sol, da lua e das estrelas é atingido e perde seu brilho. Imagine o impacto disso na Terra, parte dos dias e noites mergulhados em escuridão total. Essa escuridão não é apenas física, mas também espiritual. Com menos luz, a temperatura média do planeta cai drasticamente, causando o colapso das plantações, o ressecamento das lavouras e, consequentemente, a fome que se espalha pelo mundo. O ser humano, dependente da luz e do calor para cultivar o alimento, começa a sentir o peso dessa devastação. Esse juízo é mais uma demonstração do poder absoluto de Deus sobre toda a criação. Céu, terra e todo o universo obedecem à sua vontade. A escuridão também simboliza o enfraquecimento da fé daqueles que já estão longe de Deus, pois a falta de luz física acompanha a escuridão no coração. Mas para os que se arrependem e confiam em Cristo, essa é uma prova de que Deus está no controle, preparando seu povo para o grande dia do juízo final. A quarta trombeta avisa que o tempo está acabando e a severidade dos castigos só aumentará. Antes do toque da quinta trombeta, um anjo voa pelo céu anunciando um aviso terrível. Ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa dos juízos que ainda virão. Isso prepara o coração para o que está por vir, um juízo ainda mais severo e assustador. Quando o quinto anjo toca sua trombeta, João vê uma estrela caída do céu, símbolo da queda de Satanás, que foi expulso do céu e agora tem permissão para agir na terra. Do abismo aberto saem gafanhotos demoníacos, criaturas sobrenaturais que não atacam as plantas, mas atormentam os homens que não têm o selo de Deus na testa. Esses gafanhotos causam dores terríveis, como ferrões que provocam tormentos, e seu castigo dura 5 meses. O sofrimento é tão intenso que as pessoas buscarão a morte, mas ela não virá para aliviar a dor. Esse juízo é um aviso sombrio de que a rebeldia contra Deus tem consequências espirituais e físicas profundas. Somente aqueles que pertencem a Deus, protegidos pelo seu selo, estarão livres desse tormento. A quinta trombeta é um chamado urgente para que os homens se arrependam e busquem a salvação, antes que esses tormentos se tornem realidade. Quando o sexto anjo toca sua trombeta, um novo e terrível juízo é desencadeado. 4 anjos que estavam presos às margens do rio Eufrates são libertados para cumprir a vontade de Deus. Esses anjos caídos têm uma missão assustadora: comandar um exército colossal, composto por 200 milhões de soldados montados em cavalos que exalam fogo, fumaça e enxofre. Esse exército avança para a batalha com um único objetivo: matar 1/3 da humanidade. A destruição que causam é imensa, trazendo guerra, morte e caos em uma escala jamais vista. O rio Eufrates, símbolo de fronteira e proteção, é aberto para permitir a passagem dessas tropas infernais, sinalizando que o julgamento divino está chegando ao seu ápice. Este momento prepara o mundo para a batalha final, o Armagedon, onde o destino do mal e da humanidade será decidido. Israel será o centro desse confronto, e a humanidade verá a manifestação do poder soberano de Deus. Apesar da destruição, essa é uma última chance para os que restam se arrependerem. A sexta trombeta revela que o tempo para escolher entre Deus e o pecado está se esgotando rapidamente. A sétima trombeta soa e o céu explode em louvor e adoração. Vozes poderosas anunciam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É o momento em que a vitória final de Jesus é proclamada, encerrando o tempo da impiedade e dando início ao reino eterno de Deus na terra. Os 24 anciãos sentados em seus tronos diante de Deus se prostram e adoram, reconhecendo o poder e a justiça do Senhor. Enquanto isso, os mártires que morreram por causa da palavra de Deus recebem seus galardões, recompensados por sua fé e perseverança. Por outro lado, os que perseguiram a igreja enfrentam a destruição eterna. Então,
O santuário celestial se abre e a Arca da Aliança é vista, simbolizando a presença viva de Deus entre seu povo. Relâmpagos, trovões e vozes anunciam que a justiça divina está sendo cumprida e que o mal será derrotado de uma vez por todas. Mas a mensagem final é clara: não há mais tempo para arrependimento. Aqueles que rejeitaram a salvação enfrentarão o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Este é o chamado urgente para você hoje. Reconheça Jesus como seu Salvador e prepare-se para o encontro com o Rei dos Reis. E aí, já sentiu o peso dessa mensagem? O tempo está correndo e os sinais são claros. Se você quer continuar descobrindo os mistérios do Apocalipse e entender o que Deus está fazendo hoje na Terra, não deixe de dar aquele like que ajuda muito o canal. É um sinal de que você quer mais conteúdo como esse. E se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho para não perder nenhuma revelação que eu trago toda semana aqui para você. Juntos, vamos desvendar passo a passo o que a Bíblia revela sobre os últimos dias e como viver preparado para o que vem por aí. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Essa mensagem pode mudar vidas. Deus tem algo grande reservado para quem ouve e se prepara. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Que Deus te abençoe demais, e nos vemos no próximo vídeo.